devido a essa falta de espiritualidade, muitas vezes, a gente fica amarrado na parte material, fica assim pensando e fazendo coisas que a gente deveria evitar, que não são boas para a gente, e atrapalhando a nossa parte espiritual. Até mesmo quando a gente olha a concorrência entre religiões, um pichando o outro por causa da religião A, B, C, D, e daí não tem sentido. Né? A gente está o quê? Desarmonizando o nosso caminho. E às vezes, quando a gente está reunido com as pessoas, acaba trazendo companheiros tristeza, dores, problemas. E por que nós vemos tanta mortandade? Por causa de discussões, por causa de coisas que nós deveríamos evitar. Eu já disse, nós estamos muito presos na parte material e nós não estamos tendo o equilíbrio para conversar, para dialogar e para a gente se dar bem. O evangelho no lar ajuda com que o lar fique. Agora, quando não tem o evangelho no lar, a gente vê essa mortandade, pessoas um pegando e matando o outro. Então, são aquelas pessoas que não dá nem para chamar de pessoas, né? São criaturas muito assim, que não tem nem um pouco de Deus no coração, porque a gente tem que observar que quando se tem Deus, a gente primeiramente raciocina antes de fazer. A gente não faz besteira, a gente ora. Então, por isso que o evangelho no lar é necessário, para que o lar fique protegido. Nós vemos todas, por causa de às vezes R$ 100, a pessoa matando a outra, fazendo coisas. Isso é porque não tem Deus no coração. A gente nunca deve fazer. A gente sempre deve procurar o equilíbrio através do Evangelho, através dos bons ensinamentos de Jesus. É aí que a gente consegue o equilíbrio. É aí que, por isso que nós não estamos tendo muito a parte espiritual aqui na Terra. Nós estamos muito assim distraídos com a parte material e estamos fazendo mal uns para os outros. Em vez da gente se abraçar, estar unidos nesse propósito do bem, estarmos contra o mal e contra qualquer violência, seja contra a mulher, a violência contra a mulher, seja a violência contra os animaizinhos que são indefesos, contra as crianças, contra qualquer criatura que seja dessa face da terra. Então nós temos que proteger as nossas crianças, os nossos seres humanos do bem, com a palestra que dá o equilíbrio, ensinando o Evangelho segundo o Espiritismo para proteger as nossas crianças, dando o direcionamento para elas, ajudando-as assim. E a partir desse momento somos ajudados também. Então é aí que começa. Então por isso que nós estamos vendo essas dificuldades que nós estamos tendo que arcar. Alguns conseguirão, outros não, porque tem necessidades, porque o tempo já passou, já foi. E agora nós temos que aprender uma coisa, em ficar em oração, em ficar bem assim, equilibrados, agradecendo a Deus as nossas provas. Deus maravilhoso, de bondade, justiça e amor.
Deus é isso. Então, nós vemos situações, complicações pelos nossos atos infelizes, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de não perdoar o nosso próximo, aquela ofensa que foi dada, a gente quer retribuir com a mesmo com a ofensa também. Aquela coisa lá, aquele mal entendido, a gente quer retribuir, né? Ou qualquer coisa a gente já quer retribuir. Então a gente tem que ter o Evangelho. Para isso que nós temos o Evangelho, para ajudar com que essas criaturas comecem a se equilibrar, comecem a não falar besteira, comecem a pensar antes de agir. O Evangelho ajuda e nos esclarece. Precisamos. Uma coisa é quando nós estamos em desequilíbrio. Outra coisa é quando nós vemos que aquele é um bandido sem vergonha, safado, que faz coisa errada. Então nós, quando estamos em desequilíbrio, vamos orando, vamos se equilibrando, vamos lembrando das lições do Evangelho, sempre com o Evangelho nas mãos. Os livros são a nossa arma fundamental para combater os nossos próprios erros, coisas erradas, alguma coisa que esteja dentro da gente. Ajuda os nossos livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, a ajudar com que a gente se equilibre. Entenderam? Antes de fazer besteira, antes de pensar besteira, antes de ficar pensando que nada dá certo, que isso, que aquilo, Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que estar pegados mais na parte espiritual nesse momento. Dá um tempinho para a parte material, mas a parte material, eu digo sempre, ela é importante. Só que a parte espiritual, para que a gente tenha o equilíbrio, para que a gente tenha o lar protegido, para que a gente tenha todo o fortalecimento, é necessária, é importante. E não existe coisas e pessoas perfeitas. Existem pessoas que têm simpatia umas pelas outras e aquelas que não têm tanto. Não devemos fazer de ninguém. Devemos colocar o nosso Evangelho no nosso dia a dia. Não é fácil quando a gente está perdendo a paciência, não se perde nada do que não se tenha. Mas quando a gente está ficando nervoso, vamos orar. Em vez de contar até 10, porque isso não adianta nada, vamos fazer uma prece, Pai Nosso que estais nos céus, pedindo forças para a espiritualidade. Espiritualidade, eu estou nervoso por causa que aquele irmão está me cutucando, está me tirando do sério. Peça por ele, peça para que a espiritualidade encha ele de luz para que ele se arrependa e abaixe, e acalme. Abaixe no sentido de acalmar, meus queridos. Então, eu falei demais, espero que eu tenha ajudado vocês, muito obrigado, e vamos encerrando, primeiro com as vibrações. De olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares e nas casas espíritas. Vibremos ao Vale dos Suicidas, Umbral, Trevas, Vale dos Abortados, aos oceanos. Pedimos para que faça a limpeza em cada cômodo. Vamos vibrando para aqueles que estão nos hospitais, tanto pelo coronavírus, essa doença, esse vírus, tanto aqueles que estão desencarnando pelo coronavírus e aqueles que estão doentes de qualquer doença que seja também, que estão nos hospitais. E vamos pedindo que faça limpeza em cada cômodo, recolha os espíritos e vamos aproveitando que
pedindo para que coloque os remédios nos copos com água que estão sobre a mesa. E vamos agradecendo, e vamos agradecendo nesse momento e aproveitando que os doutores do espaço eles estão presentes. E se nós tivermos alguma coisa, alguma dor, algum problema no nosso corpo, vamos tocar no local e vamos nos mantendo em oração. E nos despedimos agora com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. O Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, está encerrado por hoje. Graças a Deus, até a próxima. Muito obrigado e boa noite.